Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Tudo bom? Então, bom dia para vocês. Vamos começar mais uma aula. Então, hoje é sexta-feira. Vamos dar início, à nossa aula. Hoje nós temos aula de redação e hoje a nossa aula de redação tem como tema narrativa e narrador, tá bom? É um tema só, mas eu vou dividir essa aula em dois vídeos, tá bom? Duas videoaulas e vocês vão poder aí, no primeiro vídeo, que é esse que nós estamos fazendo, vocês vão, ver a narrativa. Eu vou contar para vocês, a narrativa de Rapunzel, o texto de Rapunzel. Nós vamos responder as tarefinhas, interagindo com o texto, que é só sobre o texto de Rapunzel. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre narrador, os tipos de narrador, tá bom? E ainda também sobre o texto de Rapunzel. Então, nesse primeiro vídeo, fica ligado porque eu vou contar a historinha pra vocês. Tenham paciência, acompanhe direitinho a leitura, no texto que está na página 57 e na página 58 do livro de redação de vocês. E depois vocês vão para o próximo vídeo que vai estar lá disponível no link no YouTube para a gente continuar a nossa aula de hoje, sexta-feira, que é só sobre redação. Então, se liga no slide aí que eu vou passar para vocês com a historinha. Então, vamos acompanhar. Rapunzel. Era uma vez um casal que tinha o azar de ser vizinho de uma bruxa. Esse casal queria muito ter um filho e finalmente estava prestes a realizar o seu desejo. Um dia, a mulher falou para seu marido que estava com vontade de comer Rapôncio, uma planta que a bruxa tinha no quintal. Ele colheu um pouco e a mulher comeu com gosto. No outro dia, voltou para colher mais. E no terceiro, a bruxa o pegou. Por que você está roubando meu Rapôncio? O homem explicou que sua mulher estava com desejo de comer a planta. Tudo bem, a bruxa falou, mas quero que você me dê o bebê que ela vai ter. Com medo da bruxa, o vizinho concordou. Meses depois, a mulher dele deu à luz a uma linda menina. Mas a bruxa foi logo buscar a criança e a chamou de Rapunzel, porque é um nome parecido com Rapôncio. A bruxa criou Rapunzel até ela completar 12 anos e então trancou a menina numa torre bem alta, sem porta nem escada. Olha aí a bruxa malvada. Vamos lá. Rapunzel tinha um cabelo bonito e muito comprido. Quando ia visitá-la, a bruxa parava na frente da torre e gritava: Rapunzel, Rapunzel, jogue sua trança, assim posso subir sem escada. E agarrando-se na trança, escalava a torre. Anos depois, um príncipe que ia passando pela torre ouviu uma bela canção. Parou, olhou para cima e viu uma linda moça. Mas escutou a voz esganiçada da bruxa. E então se escondeu e viu a bruxa subir por aquela cascata de cabelo. No dia seguinte, o príncipe foi até a torre e gritou: Olha só! Rapunzel, Rapunzel, jogue sua trança, assim posso subir sem escada. Rapunzel jogou a trança, como sempre, mas teve uma surpresa e tanto quando viu o príncipe. Depois disso, ele passou a visitar Rapunzel todos os dias e logo eles se apaixonaram. O príncipe falou que ia levar meadas de seda para tecer uma escada e fugir da torre. Mas Rapunzel era meio bobinha e um dia falou para a bruxa: A senhora é mais pesada que o príncipe. Ele não puxa tanto meu cabelo quando vem me visitar. A bruxa ficou furiosa e cortou o cabelo de Rapunzel, acabando com o namoro. Ah, como Rapunzel se arrependeu de ter falado demais. Depois,
A bruxa levou Rapunzel para um deserto e lá a deixou. Sem ter para onde ir, a pobre moça ficou sozinha, chorando, arrependida de ter contado para a bruxa que recebia a visita de um príncipe. Enquanto isso, a bruxa voltou para a torre e amarrou a trança de Rapunzel na janela. Quando ouviu a voz do príncipe, ela jogou a trança. Dessa vez quem teve uma surpresa e tanto. Aliás, um susto e tanto. Ele desceu como pôde e quando chegou ao chão, descobriu que não enxergava nada. A bruxa cegará seus olhos. Ele se afastou, tropeçando, mergulhando em escuridão. Durante anos, o príncipe vagou pelo mundo, procurando Rapunzel, o amor de sua vida. Um dia ele chegou a um deserto. Estava cansado, com calor e muita sede, e então ouviu uma linda voz cantando uma canção tão triste que o fez chorar. Rapunzel, ele exclamou. Rapunzel, será que é você? Era sim. Rapunzel correu para o príncipe e o abraçou. Quando viu que ele estava cego, Rapunzel chorou. Suas lágrimas caíram nos olhos do príncipe e, no mesmo instante, ele voltou a enxergar. Rapunzel e o príncipe se casaram e não viram mais a bruxa. O cabelo de Rapunzel cresceu e ficou quase tão comprido como era antes. E aí, meus amores, gostaram da história? Agora nós vamos responder as nossas tarefinhas, onde tem aí na página 59, interagindo com o texto. Vamos interagir? E aí, as nossas questões já começam da questão, 15, que é a 15ª, Você já conhece essa história? Eu tenho certeza que todos vocês já conhecem essa história, Então, vocês vão marcar na resposta onde tem o nome sim. Mas quem não conhece, que eu acho difícil, pode marcar no item onde tem a palavrinha não. Na questão 16, tem assim, escreva o nome da personagem que disse as falas. Então, você vai escrever o nome da pessoa que falou essas frases aí que eu vou ler para vocês, tá? Mas quero que você me dê o bebê quando ela vai ter. Quem foi que falou isso? Quem foi que exigiu o bebê do rapaz, do homem, Quem foi que falou isso? Bom, foi a bruxa. Então, vocês vão escrever aí, a bruxa. A bruxa que falou que queria o bebê, dela quando ela nascesse. Ele não puxa tanto meu cabelo quando vem me visitar. Quem falou isso? Eu acho que era a Rapunzel, que estava falando para a bruxa sobre o príncipe. Ela deu uma bobeira aí e foi falar do príncipe. Então, ela falou essa frase, tá bom? Então, vocês vão escrever aí embaixo, Rapunzel. A outra frase é assim, Rapunzel, será que é você? Será que é você? Quem falou isso? Vamos pensar. Eu acho que foi o príncipe, gente. O príncipe que falou isso aí quando ele estava lá cego no deserto e ele ouviu a voz da linda princesa cantando. Então, ele pegou e falou essa frase perguntando se era ela. Então, vocês vão escrever aí o príncipe, ok? E a questão de número 17 tem perguntando assim, para onde a bruxa levou Rapunzel depois de tirá-la da torre? Então, gente, vamos voltar no texto, voltar o vídeo lá, Esse videozinho aqui e vamos responder. Ora, gente, a bruxa ficou tão furiosa com a Rapunzel que descobriu que o príncipe estava visitando ela, que ela tirou a Rapunzel da torre e jogou ela Foi na floresta? Foi no deserto? Foi no castelo? Acertou quem disse deserto, ok? E a questão de número 18 tem pedindo para você fazer assim, numere as partes numere as partes do conto na ordem correta dos acontecimentos. Então, vocês sabem que a história, que o conto, ele tem, início, meio e fim. Então, o que aconteceu lá no início? Então, você vai ler todas essas frases. Então, eu creio que
O que aconteceu primeiro foi que a bruxa tirou a Rapunzel, né, lá do castelo, tomou a Rapunzel de seus pais e, né, assim que ela nasceu. Depois, o que aconteceu? Quando a Rapunzel tinha 12 anos, a bruxa prendeu ela numa torre, né, sem portas, sem escadas. E aí depois aconteceu o quê? O príncipe, né, visitava a Rapunzel todos os dias e eles se apaixonaram e etc. Depois, a quarta ordem é assim, a bruxa ficou furiosa e cortou o cabelo de Rapunzel, acabando com o namoro. Então, quando a bruxa descobriu, né, que o príncipe estava lá visitando ela, a bruxa ficou furiosa. E depois, né, depois na sequência da questão número 5, é assim, ó. Depois de muito tempo, a Rapunzel e o príncipe se encontraram e viveram felizes para sempre. Então, a 5, né, a ordem 5 é o final aí da história, onde eles viveram felizes para sempre. E continuando, a questão de número 19 tá perguntando assim, quem é o personagem principal da história? Gente, é muito fácil. Bom, aí nessa história da Rapunzel tem vários personagens. Tem os pais da Rapunzel, tem a bruxa, tem o príncipe, mas ela tá perguntando o principal. De quem que a história fala, gente. E lógico que é da Rapunzel. Então vocês vão escrever aí Rapunzel. Na questão de número 20 tem assim, copie do texto. Letra A, uma frase exclamativa. Então vocês vão procurar no texto uma frase que indique surpresa, indique admiração. E essa frase, ela é exclamativa, ela sempre vai terminar com um sinal de exclamação, que é esse que tá aparecendo aqui, ó, exclamação. Então, vocês vão procurar lá no texto. Na letra B, tem assim, uma frase interrogativa. Vocês vão procurar no texto uma frase interrogativa que está perguntando, interrogando. E olha o sinalzinho, que essa frase sempre termina. E depois uma frase com ponto final. Essa é a mais fácil, né? Tem várias frases aí com pontinho final, né? Questão de número 21. Quais são os personagens que dialogam no texto? Bom, diálogo é conversar. Eles conversam entre si. Quem são esses personagens, tá? Então, a gente pode observar no texto que a bruxa, ela conversa com o pai da Rapunzel. Quando ela fala aí que por que ele tá roubando lá, pegando os rapôncios dela, que ela quer o bebê quando nascer e o pai dela concorda. Depois a gente vê a Rapunzel conversando com a bruxa, aí falando sobre o príncipe, falando do cabelo dela e etc. E depois a gente também tem o diálogo da Rapunzel com o príncipe. Eles conversam lá também, tá bom? Então vocês podem colocar o pai de Rapunzel com a bruxa com Rapunzel e Rapunzel com o príncipe. Então, gente, por agora, por esse vídeo, interagindo com o texto, é somente isso, até a questão de número 21, tá bom? Então, vamos responder e a gente pode pular lá para o outro vídeo, que nós vamos falar sobre tipo de narrador. Então, até mais!